Muito bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Nós estamos muito felizes com essa primeira temporada em homenagem ao Brasil criativo, a criatividade do povo brasileiro que transforma, que empreende e que impacta. Eu sou Lucas Foster, sou psicólogo, idealizador do Dia Mundial da Criatividade e também do Prêmio Brasil Criativo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa parda, tenho 1,80 m, estou vestindo uma camiseta preta, estou sentado aqui com bons amigos e sempre com um sorriso no rosto para apresentar a vocês Edu e Yara do Caçadores de Bons Exemplos. Sejam bem-vindos, queridos. Ai, que delícia! Uma honra. É uma honra estar aqui. Bom, eu sou Yara, tô com o cabelo cacheado nos ombros, com uma camiseta preta escrita Caçadores de Bons Exemplos e alguns indígenas, um bracelete indígena, um anel indígena, um brinco também. E sou uma mulher branca de olhos castanhos, que também tô com um sorriso no rosto, porque eu tô muito feliz por estar aqui. E coração quentinho. Coração quentinho. Eu sou o Eduardo, né? Uma honra estar aqui, Lucas. Também. Para mim, você não sabe o quanto que significa estar aqui para a gente hoje, tá? Muito obrigado. Nesse dia especial. Eu sou um homem branco, de cabelos brancos, olhos claros, estou vestindo uma camisa preta, no peito escrito Caçadores de Bons Exemplos, e estou muito feliz hoje. Muito bom. Bom, gente, o Caçadores venceu o Prêmio Brasil Criativo em 2016, mas essa é só uma pequena parte de toda a história que eles já têm. São mais de 20 anos juntos aí. E vamos começar então sabendo de onde eles acabaram de chegar. Caçadores que viajam o mundo inteiro em busca de boas histórias, de exemplos que podem inspirar não só os brasileiros, mas o mundo todo. De onde vocês chegaram? Acabamos de pegar um motorhome, que quem não nos conhece, a gente mora num carro, né? Tem 14 anos que a gente mora no carro. Então, nós saímos de Pirassununga para cá com o motorhome. Então, foi a nossa última parada. Sim. E, vamos dizer assim, essas últimas semanas, qual foi o último grande expedição? Lixo Zero. Lixo Zero, Estávamos em Florianópolis fazendo o Encontro Nacional Lixo Zero, que é uma revolução que está acontecendo no Brasil há alguns anos e que isso tem muito a ver com as ODS também, né? Com certeza. Bom, vocês dois estão conectados com, vamos dizer assim, o empreendedorismo social, o empreendedorismo de impacto no Brasil inteiro. É difícil a gente falar o nome de vocês para alguém que atua na área já há muitos anos e eles não saberem. Todo mundo sabe esse trabalho de polinização que vocês fazem. Agora, como nasceu Caçadores de Bons Exemplos? E antes de mais nada, como o Edu conheceu a Yara e por que vocês estão juntos há tanto tempo? Na realidade, eu e a Yara nos conhecemos numa reunião de trabalho, né? A Yara trabalhava numa empresa que prestava serviço onde eu trabalhava e ela foi numa reunião discutir as dívidas que ela tinha com a empresa, né? E nessa reunião estava eu Você presente. era do financeiro? Não, era o diretor comercial, mas estava comercial, o executivo, financeiro e ela, coitada, sozinha. No mundo machista que nós vivemos, não era diferente. E, na verdade, a ela era minha sogra. Ex-sogra, né? Isso em que cidade? Isso em Divinópolis, Minas Gerais. Aí o coração bateu. E quando eu vi a Yara, o coração bateu, esfriou, aquelas coisas todas. E ela me disse que também teve essa mesma sensação. E dali nós fomos nos conectando. Exatamente. Sim. 20 anos juntos, de casados. E 14 anos na estrada, que equivale a 98 anos juntos. É verdade, né? Porque viver 14 anos dentro de um carro, 24 horas por dia. Não, e se o isolamento social foi um momento decisivo para muitos casais, né? Vocês podiam ensinar. Muito engraçado, porque na época as pessoas perguntavam, a gente era muito entrevistado, e aí, como que está sendo, né, o isolamento e tal? A gente,
Pô, a gente vive isso há 10 anos. São nós dois. Já vivia, né? Foi importantíssimo, então, porque devem ter dado dica para muita gente, Muita né? gente, muita gente. Resiliência, companheirismo total. E como vocês saíram da pandemia? A pandemia foi bem desgastante, né? Você Falta pode uma contar pergunta para a gente responder aí, como tudo começou, mas vamos lá da pandemia. O nosso trabalho aumentou 330%, porque eram mais pessoas precisando de ajuda, projetos fechando por falta de apoio financeiro, pessoas passando fome, e o nosso WhatsApp estourou literalmente o limite do também, o corporativo também, aquela loucura. E eu caí numa depressão profunda, não por causa de tudo isso, porque o nosso trabalho aumentou, mas por perceber a indiferença do ser humano. Eu sou speaker em 3 TED Talks, eu sou palestrante há muitos anos e uma pessoa muito intensa. E sempre falei com muita veemência, assim, batendo no peito, pá, pá, pá. Existe muito mais gente boa do que gente ruim no mundo. E aquela... né? Existe muito mais gente boa do que gente ruim no mundo. E eu percebi que não. Existem muito mais pessoas indiferentes do que pessoas boas no mundo. Não significa que são pessoas ruins, mas que são indiferentes com o problema do outro. Tipo, se eu estou bem, minha família está bem, se os meus estão bem, que os outros fiquem de lado. E isso quase literalmente me matou. Então, saímos da pandemia, saímos... Emagreceu. Emagreci 20 quilos em 2 meses e todo mundo muito preocupado com isso, mas é por causa que eu não conseguia comer, porque eu não conseguia digerir essa história, perceber a indiferença do ser humano. Inclusive, tem um TEDx, um dos TEDx chama "Para fazer o bem precisa ser perfeito". É justamente nesse TED que eu falo sobre sombra e luz, que todos nós, tem ninguém bonzinho, ninguém altruísta aqui, todos nós temos o bem e o mal dentro da gente, o caminho que a gente escolhe é que diferencia. Então, enfim, saímos muito fortalecidos e com essa consciência mais ampliada. Que interessante. E é muito bom, assim, perceber que durante a pandemia, algumas lideranças estavam prontas para dar conta de tanto volume de trabalho, né? Ou seja, mesmo com a depressão, que é uma questão grave, que vem se agravando no mundo, né? Você conseguiu trabalhar durante a pandemia porque já carregava uma construção de trabalho social. Sim. Então, como começa o Caçadores ali 6 anos depois que vocês se conhecem? Isso. Foi 5 anos depois que a gente se conheceu. A gente até fez uma festa de Réveillon para a família, para contar para a família que a gente tinha vendido tudo, doado tudo e ia fazer um projeto voluntário. Todo mundo achou que a gente estava bêbado, queria conversar no outro dia. Não, amanhã a gente conversa. Mas foi assim. Quando nós simbólico. Foi bem simbólico. E foi no dia 31 de dezembro. 31 de dezembro. E nós começamos 1/1/11. 1/1/11. Quem gosta de numerologia é um grande portal. Mas não sabíamos disso. Mas quando eu comecei a namorar com o Dudu, com 1 mês de namoro, eu falei com ele, cara, racha fora. Eu tenho 2 problemas. Eu quero dar a volta ao mundo e quero ter vários filhos biológicos e adotivos. E meu sonho era a adoção. Aí ele falou, tô dentro. Eu, quê? 1 mês de namoro, vai largar seus sonhos para viver o meu? Tá louco? Eu amo minha vida. Bom, isso foi em 2004, né? Que privilégio você teve, hein? Viu? Encontramos. E que privilégio ele teve de vir também. Com certeza. E aí, passou isso foi 2004, 2008, indo para a roça do meu pai, veio um insight. A viagem não é para conhecer lugares, é para conhecer pessoas que mudam o mundo. E tem que começar em janeiro de 2011 para dar tempo de ter 3 filhos biológicos até os 40 anos. O projeto seria somente 5 anos. E aí, tava indo pro churrasco lá, cervejada, nem paramos para pensar, beleza, continuamos. 2010, a gente viu a frase de Gandhi que todo mundo conhece, seja a mudança que você quer ver no mundo. Gente, todo mundo já ouviu isso. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Por que as pessoas não fazem? Sim. Seja você a mudança. Por que as pessoas não fazem? Aí a gente olhou um pro outro, o que esse velhinho quis dizer? Tira o bumbum da cadeira e vem botar a mão na massa.
Para de falar de problema, fala de solução. Para de ser telespectador, vem ser personagem da transformação que você que quer. A gente, uau, é isso. Janeiro de 2011 está chegando. Vamos doar tudo que a gente tem. E aí começamos a doar as coisas que a gente tinha, vendemos nosso apartamento, fizemos essa festa, botamos a data e fomos pra Isso em estrada. quanto tempo, então? Do Gandhi até 1º de janeiro de 2011? 6 meses, mais ou menos? Não foi nem isso. Foi 4 meses que eu elaborei a festa. 3 meses que eu elaborei uma festa, então foi 4 meses assim de papum. Não fizemos planejamento porque nós sabíamos que a gente não tinha dinheiro suficiente para fazer isso. Não tínhamos condições físicas, porque Nem nós dois são... capacidade intelectual. Nós dois nunca, né, não somos mais novinhos, então a gente não tinha capacidade física. Foi a coragem. Você sabe o que significa a palavra coragem em latim? O quê? Conta pra gente. Todo mundo fala que coragem, vocês são corajosos e tal. Eu sempre falei que não, nós não paramos para pensar. A ideia veio, a gente botou uma data e fez. Sim. E um dia, conversando com uma amiga, ela virou e falou: Yara, você sabe o que significa a palavra coragem em latim? Aí eu virei e falei assim: minha filha, eu sou mineira. Lá do interior, nos Bentos, lá a gente tinha latim de refrigerante, é o cachorro que tá latindo lá fora, não sei. Aí ela falou: coragem vem da raiz cor actium, agir com o coração. Sim. Fazer aquilo que o coração manda sem racionalizar tanto. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ajudar as pessoas por não agir com o coração? E é Então, por isso que a sim, gente somos se abraça corajosos. do coração. jeito que, né? De coração. Porque o nosso abraço é um abraço diferente. Depois a gente vai mostrar para vocês aqui. Mas é especial mesmo. E vem muito disso, de agir com o coração, de coragem. E aí, bom, fomos para a estrada em 2011, 12, 13, conhecendo projetos maravilhosos, incríveis. Nós nunca fomos ligados a projetos sociais, a negócios de impacto social. Nós trabalhávamos para satisfazer os nossos desejos materiais apenas. Nunca fizemos nada por ninguém, a não ser por nós mesmos. Então, a gente queria viver e conviver com essas pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e que pensam no coletivo. Que tipo de amor é esse que você dedica a sua vida para mudar o mundo de alguém, né? Então, fomos conhecendo 11, 12, 13 coisas maravilhosas, pessoas maravilhosas, incríveis. Criatividade exalando pelo Brasil de como resolver os problemas sem dinheiro, sem pessoas, enfim. E até que a gente chegou num projeto que foi em Cuiabá. Oi? Foi um divisor de águas. Que foi um divisor de águas, isso. Sim. Era um projeto que o pai perdeu o filho e doou o sítio para cuidar de crianças que foram retiradas emergencialmente da casa dos pais. E a gente não tem sábado, domingo, feriado, a gente trabalha todos os dias. Esse dia era um sábado, que tinha sido retirada emergencialmente da casa dos pais 3 crianças, que não falavam, não porque eram mudas, mas porque os pais batiam a cabeça delas na parede, era trauma. Com o corpinho todo marcado de furo de cigarro. Eu sentei com aquelas 3 crianças no chão, acabou Caçadores de Bons Exemplos. Começou ali minha grande família, que eu queria, biológica, mas ali começou a minha família adotiva. Aquelas 3 crianças eram meus 3 primeiros filhos adotivos. E eu fui me envolvendo, o Dudu percebeu e começou a me tirar. Amor, tá na hora do almoço, depois a gente volta. Me convenceu. Como era num sítio, tinha uma porteira. Lucas, eu literalmente tive um filho naquela porteira. Mas não foi daqui para baixo, foi daqui para cima. Eu chorava do fundo do coração, tudo de ruim que a gente já viu. Tem tanta gente que tem tanto que não faz nada. Sim. E quando eu falo tanto, não é só dinheiro, é conhecimento. Tem gente que tem tanto, não faz nada. E tem tanta gente que tem tão pouco e consegue impactar tanto. E a gente foi lembrando e tal. E aí o Dudu virou e falou assim: agora a gente para o nosso projeto, pra gente ter a nossa família, ou a gente continua impactando a vida das pessoas com o nosso trabalho? Aí a gente foi lembrando de alguns impactos. Um deles, a gente estava com 500 jovens em Florianópolis e pouquíssimas vezes eu falava da Yara, falava só dos projetos sociais. Esse dia, eu não sei por que eu falei desse sonho meu. Aí levantou um jovem, pediu o microfone e disse assim: eu não tive pai nem mãe. Eu morei num abrigo até os 18 anos e ninguém quis me adotar. Pai e mãe, para mim, são aqueles que nos direcionam no caminho do bem. Há 2 anos eu sigo vocês e mudei a minha vida por isso. Muito prazer, meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, sou o primeiro filho adotivo de vocês. Lembramos do Guilherme, lembramos de todo o impacto do nosso trabalho e nós chegamos à seguinte conclusão. No mundo de 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão passa fome.
Será necessário eu colocar no mundo para chamar de meu só porque tem meu DNA? Os nossos filhos são todos aqueles que precisam de ajuda hoje, independente de idade. Se todos nós estamos numa casa só, que é o planeta Terra, a nossa família é apenas a biológica que está debaixo do nosso teto imóvel, a nossa família precisa ser todos aqueles que precisam de ajuda hoje. Então, lá em 2013, a gente decidiu que, enquanto nós tivermos saúde física e emocional, nós continuaríamos fazendo esse trabalho como caçadores de bons exemplos e estaríamos na estrada. Então, isso é uma reafirmação diária. Às vezes as pessoas têm essa ilusão, né, que viver na estrada, viver viajando, viver no motorhome, isso é muito lúdico, né? Mas a nossa viagem não é uma viagem para conhecer lugares, são viagens para conhecer pessoas e a história dessas pessoas, o que fez essa pessoa sair do sensibilizado e se mobilizar. Então, mais do que o projeto, quantas atividades tem, quantas pessoas ela atende, mas o que fez o Lucas fazer o que ele faz? Qual foi o start? Porque essa história do Lucas é que vai inspirar outras pessoas. Exatamente. É muito bacana os números, né? Quantas mil pessoas atende, quantas crianças e tal, mas o que fez ele sair daquele estágio? Então vamos avançar nessa direção, porque o nome do podcast é Pode Todos. E a gente vive uma crise de confiança, né, em si mesmo. Será que eu consigo? Será que isso é para mim? A questão da inclusão produtiva, do empreendedorismo, que às vezes não é por opção, é uma necessidade. E a questão da indiferença, ela também pode ser com a vida, né, com a própria vida. A pessoa simplesmente está andando por aí sem dar sentido para a vida. Vamos falar um pouco então sobre o que é indiferença e como uma pessoa deixa de ser indiferente a ela mesma e aos outros. Todo mundo pode mudar o mundo, né? Meu pai esses dias ligou para mim e falou: "Você acha que você vai mudar o mundo?" Eu falei assim: "Pai, eu tô no lucro, mudei 2, o meu e do Dudu." O planeta Quando a Terra. gente fala o mundo, né, não é o mundo planeta Terra, mas o mundo das pessoas que passam pelo nosso caminho, sim. E isso todo mundo pode fazer. Sem computar desculpinhas, né? Sem contar desculpinhas, boa. Vou falar sobre isso. E quando você fala do sentido da vida, pessoas serem diferentes, é muito disso. Cara, o que nós estamos fazendo aqui? Tipo, você nunca olhou pra cima, assim, olhou pro lado, sei lá pra onde, qualquer lugar, e falou assim: o que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Será que eu vim aqui só pra namorar, casar, construir uma linda família, trabalhar, ganhar dinheiro, construir um patrimônio, morrer e deixar uma herança? Véi, não é possível, né? Pelo menos pra mim não faz sentido. Nenhum. Então, qual que é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? E essa resposta veio pra gente. Gente, eu sou mineira. Eu tenho que contar causo. Claro. Senão não dou conta de responder. Então conta. Sabe? Eu não sou que a pessoa Nós estamos aqui pra isso. que a pessoa que responde, faz a pergunta, eu tenho que contar um caos. A gente estava indo de Manaus indo para Porto Velho. E lá só tem só desce de balsa. Tá. E a gente não tinha dinheiro para descer de balsa. Nós enfrentamos o meio da floresta amazônica, que demora 5 dias para rodar 800 quilômetros. São 120 pontos de madeira. 120 pontos de madeira que a gente teve que arrumar, muito buraco, muita lama, muito difícil. Enfim, é outra história. Mas antes de pegar o pior trecho, era uma comunidade muito bonita, bem pequenininha, 20 famílias, floresta amazônica, rio, tucuxis pulando, um cenário perfeito para uma fotografia. Fui lá, na beira do rio, de repente vem um menino de 14 anos, de bermudinha, querendo nadar, tipo que eu saísse dali rápido. Aí ele viu que eu não ia sair e perguntou: "Vocês moram ali?" A gente estava na barraca de lona, que chama atenção demais. Barraca de lona, gente, para quem tá nos ouvindo, uma barraca automotiva em cima do carro. E aí ele: "Vocês moram ali?" Eu: "Moramos." Aí ele fez a pergunta cruel: "O que vocês fazem?" Eu: a nossa família não entende o nosso trabalho. Os nossos amigos não entendem. Ninguém que a gente conta entende. Nem nós entendemos direito. Um garoto de 14 anos de idade vai entender? Não vai, vou resumir para ele. Nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, vendemos tudo que a gente tinha e embarcamos numa viagem em busca de pessoas que mudam o mundo. Aí a gente distribui essas informações para que outras pessoas também se inspirem e mudem o mundo ao seu redor.
Ponto. Ele não ia entender mesmo. Santa ignorância. A sua, né? A minha. Esse moleque olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bom, se informação é o bem mais precioso que o ser humano tem, e se vocês distribuem essa informação do bem, vocês distribuem tesouros. Que lindo, Uau! hein? Aí eu comecei a chorar. Eu nunca imaginei que alguém pudesse resumir o nosso trabalho como distribuindo tesouros. Aí abracei ele, fiquei agarradinha com ele, e ele me tirou, continuou olhando firme nos meus olhos e completou: eu não conheço ninguém tão rico como vocês. Nossa Senhora! Acabou comigo. Entrei dentro do carro, virei pro Dudu chorando. Ele: o que que foi que aconteceu, cara? Parecia É uma isso. imagem. O sentido da vida é fazer sentido em outras vidas. Não é só passar pela vida do outro. É passar e deixar uma marca. É. E essa marca precisa ser positiva sempre, sem contar desculpa. Aham. Porque a gente teria todas as desculpas para não entrar na BR-319. Claro. A gente teria todas as desculpas para não fazer o que a gente faz. Aham. Porque as pessoas têm... Bom, se o brasileiro também tem A criatividade uma para criatividade construir coisa boa. negativa, no caso, É. é contar mentirinha e desculpinha. Quando eu tiver dinheiro, eu faço alguma É. coisa. Bom, a gente conhece. Aí a gente vai falar de criatividade positiva. Quando eu tiver dinheiro, eu faço. A gente conhece uma faxineira que ganha menos de um salário mínimo por mês, mora num barracão de lona e atende 68 crianças em contraturno escolar. Uhum. Precisou de dinheiro? É. Eu tô com uma dorzinha nas costas, quando eu melhorar, eu faço. A gente conhece um cara que ficou tetraplégico e tá mudando o Porto de Galinhas com acessibilidade. Sim. Quando eu formar, quando eu fizer meu MBA, a gente conhece uma gari analfabeta que empodera mais de 2.000 famílias em Porto Alegre. Aham. Eu tô com uma dor muito profunda, como você disse, como que você conseguiu tirar, mesmo num processo muito doído, né, tirar forças e continuar trabalhando, né? Qual que é a pior dor que um ser humano pode ter na vida? Qual a pior dor que o ser humano pode ter? Tem várias, fome, frio, indiferença e tal. Mas imagina perder um filho. Sim. Imagina uma mãe que perdeu a filha abusada, assassinada, enterrada no quintal da própria casa dela. Ela só foi achar 3 dias depois. 3 dias procurando a polícia, todo mundo procurando, ela sentiu um cheiro ruim no quintal. Quando ela foi ver, ela encontrou o corpo da filha, que tinha sido abusada, assassinada e enterrada lá no quintal. Essa mulher tinha todas as razões do mundo para não fazer mais nada por ninguém. Mas ela pensou: me revoltar não vai trazer minha filha de volta. Eu tenho que fazer com que outras famílias não passem pelo que eu estou passando. Resumindo, hoje ela leva cultura de paz nas comunidades violentas de Brasília. Leva amor e paz onde tem guerra e ódio. Então, lá na Amazônia, nos deu esse sentido da vida. Que é fazer sentido em outras vidas e não só passar pela vida do outro. Lá na Amazônia, nesse processo, né, nessa trajetória, veio essas desculpas que as pessoas contam de não fazer, mas todos podem fazer, e todas podem fazer, indiferente das condições que tenham, tanto financeiras quanto emocionais. Mas todo mundo pode mudar o mundo. Não o planeta Terra, os mundos. Não, maravilhoso, maravilhoso. A gente vai, então, para o mundo interno, né? Como as pessoas reagem àquilo que elas vivem, né? A gente viu aqui nas entrevistas que a força interior, ela move, porque a pessoa acorda de bem-humorada e não é uma escolha, ela acorda bem-humorada. E às vezes até incomoda as pessoas mal-humoradas, porque você acorda assim, desse jeito, mas a pessoa é assim. Dá para desenvolver ou é uma coisa que a gente vai ter que definir quem tem e quem não tem? Hoje se fala muito da psicologia positiva, do Uhum. índice de felicidade, né? Sim. A gente chegou do Butão Chegamos agora. no Butão justamente para conhecer que eles Que foram legal, eleitos, vocês né? estavam no Butão. Estava para justamente entender qual que era esse índice que Eles eles foram fazem, reconhecidos né? pela ONU, né, como o país mais feliz. É, por que que aqui a gente mede o PIB e lá eles medem o FIB, FIB. né? A Aham. felicidade interna bruta. Então, a gente chegou agora do Butão, literalmente, tem 1 mês e pouco que a gente
Pode, Não, pode concluir. já é assim mesmo, eu e É o uma Dudu. dupla sertaneja, uma dupla- ele só faz aquele momento do refrão. Primeira e segunda voz, assim. Primeira e segunda voz. Mas esse apoio que ele dá é incrível, Não, né? incrível. É porque é muita história, né? E nem sempre a gente consegue conectar todas, não. Não, a gente é um casal Mas é bem um bom companheiro. ouvinte. Um bom ouvinte e um bom pontuador, né? Pontuador. Ele pontua na hora certa, Sim. né? Essa questão do botão, da questão da felicidade, os 4 pilares que eles trabalham no botão da felicidade, né? Uhum. Então, é bem interessante para você falar depois num podcast só sobre isso. É. Mas Mas dá para treinar foi a Essa pergunta que eu força, essa Mas, energia. Mas sabe que é aquilo que eu falo muito com o Dudu, assim, e com o Dudu e com as pessoas que me perguntam, você é feliz? Eu não. Uhum. Eu sou inconformada. Sim. E esse inconformismo faz com que O a gente conceito age. de felicidade tradicional pode levar a um esvaziamento de outro tipo de felicidade. Exatamente. Né? Então, tipo assim, você é feliz? Não, eu sou revoltada, pô. Mas uma revolta do bem, né? Feliz, né? Mas eu fico muito feliz quando eu consigo fazer um projeto Sim. que impacta as pessoas. Você tem eu não gosto muito dessas palavras que parecem meio, né? Essa missão, essa ideia, você ter esse propósito de vida, me deixa muito feliz. Eu posso Então, morrer hoje, olha que eu morreria, interessante. entre aspas, feliz. Quando a gente fala do Pode Todos e da força interna, dessa energia que precisa existir dentro da gente, de inconformismo, de não vou ser indiferente, a gente cai em felicidade. Sim. E aí existem conceitos de felicidade que aprisionam. Sim. E existem conceitos de felicidade que libertam. Total. Né? A comparação é um tipo de busca de felicidade que aprisiona. E por que a gente está caindo tanto nesse modelo de felicidade que aprisiona na tristeza? É porque eu acredito, assim, ouvindo você falar, eu vejo muito o efeito manada, pelas redes sociais, essa questão da comparação, então caiu muita gente, até a harmonização facial, tá todo mundo quase igual, tipo assim, Exato. Então, acreditam que aquilo é felicidade, e felicidade virtual não quer dizer que é felicidade real, né? E a infelicidade, eu acredito que é porque a pessoa ainda não encontrou esse motivo da vida de que é viver em comum unidade. Uhum. Eu acho que a infelicidade, a grande infelicidade, esse grande vazio que algumas pessoas têm, não vou dizer todos, é que ainda não encontrou esse senso de comum unidade. Uhum. Tipo, É que cara, todos os eu problemas. comum unidade, unidade. eu tô falando Porque de todos os unidade. problemas do mundo Pra quem não se resolve dentro de uma comunidade. Sim. Para quem não está nos vendo, eu fiz uma volta com o dedo e disse comum unidade, né? Duas palavras, não comunidade. Né? Então, eu acho que esse esvaziamento é por isso, porque quando o Dudu precisa de uma ajuda e eu tenho esse senso de comunidade, eu estou lá com ele. Inclusive, deixa eu contar uma história de criatividade e de comunidade. Claro, Ai, nossa, pode eu tô contar. até coçando aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, essa cadeira. Pra quem não tá nos vendo também, eu sou uma pessoa que mexe os braços, mexe a A cadeira gente e tinha tal. que fazer esse podcast em pé. Eu não faço palestra sentada, justamente por causa disso, porque senão... Eu tenho um cara que eu gosto muito dele, que é o Tião Rocha. Conhece Tião Rocha? Tião Rocha. Do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Conhece? Já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. Então, Tião Rocha chegou numa comunidade muito pobre, no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde as crianças estavam na escola, mas não sabiam ler, escrever, e estava, como ele diz, nas palavras dele, numa UTI educacional. Uhum. E ele sem dinheiro e sem pessoas. Como que resolve esse problema no Brasil de educação? Sem dinheiro, sem pessoas. Ele entrou em pânico. Aí ele trouxe um provérbio lá da África que diz: para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia.
saiu batendo na porta do povo. Eu preciso de alfabetizar uma criança, você me ajuda? Ih, tô cheio de trabalho, ih, meu filho tá doente, ih, não sei o quê. Todo mundo tinha desculpa. Aí ele apareceu uma casa de taipa, ele foi lá já no desespero, já, né? Apareceu uma veinha. E aí ele perguntou pra veinha, eu preciso de alfabetizar uma criança, a senhora me ajuda? Até com a voz já cansada. Já. Aí ela virou e falou assim, meu filho, eu sou analfabeta? Você quer que eu alfabetize alguém? Você tá maluco? Aí ele, no desespero, falou assim, alguma coisa a senhora sabe fazer de bom. Não é possível, todo mundo sabe. Aí é sacada. Alguma coisa você sabe fazer de bom. Não é possível, todo mundo sabe. Mas será que a gente está compartilhando aquilo que a gente sabe fazer de bom? Incrível. Será que a gente está realmente construindo um mundo melhor? Aí eu tô Pode falando de todos. felicidade. Aí eu tô falando de felicidade compartilhada. Porque a partir do momento que eu sei fazer alguma coisa e compartilho com o Dudu que não sabe, que precisa, é um grau, ninguém ajuda ninguém, na verdade, né? Acaba, é uma compensação, uma troca. Aí a veinha virou e falou assim, meu filho, diz que o meu biscoito escrevido é muito bom. Aí ele, ai, biscoito escrevido para começar a alfabetizar a criança. Me lasquei, né? O que é isso? É um biscoito que faz assim, dizem que é um A, um E, um I. Aí ele, posso trazer 30 crianças amanhã? Ah, ficou maluco, né? Pode. Esse cara imprimiu a receita do biscoito, pregou na parede, ensinou as crianças a ler, escrever, peso, medida, número. E, ao final, a prova era a criança escrever o próprio nome com o biscoito. Alimentou 2 coelhos com um biscoito só. É, isso mesmo. Que além de alfabetizar as crianças, alimentavam elas que passavam fome. E alimentou afetivamente. Sim. Também, 3, né? 3 Porque aprender a escrever desse jeito. Bom, olha que criatividade. Muito criativo. Ao invés de colocar um quadro, ao invés de contratar um professor. Tião. O próprio Tião. Que é muito criativo. Ele tem 1.700 tecnologias sociais. Ele criou a pedagogia do brinquedo, pedagogia do sabão, pedagogia da roda. Enfim, se for para contar só essa história dele, ele vai vir na próxima temporada. Vai vir, ótimo, excelente. Aí, só para a gente dar umas risadinhas aqui, numa das provas tinha um garoto no canto, né, cabisbaixo, triste. Aí o Tião foi lá, o que foi? Você não conseguiu escrever seu nome? Aí ele, consegui. Aí o Tião, mas por que você tá triste? Aí ele apontou pro amiguinho dele. Porque meu nome é José e o nome dele é Washington. Ele vai comer mais biscoito do que eu. Olha que delícia de aprendizagem, cara. É. Então, olha que criatividade. É isso, incrível. Gente. O brasileiro é automaticamente criativo. Todo mundo tem algo a ensinar. Todo mundo sabe fazer alguma coisa de bom. A gente vem falando, né, de muita coisa relacionada a poder, né? Essa ideia de que eu posso, nós podemos, e vindo muito de dentro, né? Porque nessa questão da comparação, esse desperdício de energia que existe no mundo vem por a pessoa falar, eu não posso, eu vejo todos conseguindo, menos eu. E a gente precisa transformar a cultura, a percepção e devolver o pertencimento e tirar da indiferença. Então, quando a gente fala de uma certa marginalidade ou de uma certa invisibilidade, a gente está falando da indiferença. Como a gente tira as pessoas da marginalidade, da indiferença? Que é a verdadeira marginalidade. Não existe marginalidade. As margens estão cheias de potência. Sim, né? Potência. Mas quando ela cai na indiferença, aí como resgatar? É porque não se reconhece no outro. Caçadores de bons exemplos. Nosso carro chama bastante atenção e tal. Todo mundo vai perguntar, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí a gente está procurando uma pessoa que muda o mundo. Então, o que é isso? Aí a gente tem que explicar uma pessoa comum. Tem seu trabalho, família, qualidade, defeito, mas que mesmo assim quer mudar a comunidade onde vive. Aí a pessoa, tem fulano, tem ciclano. Então, quer dizer, é baixar a régua. E eles lembram. Aí lembram. Nós temos 6.680 projetos. Então, e aí acabam lembrando. Por que eu quis contar isso? 6.680.
Eu falo rápido, né? 6.680 Projetos. bons exemplos. Em todos os estados brasileiros. Em todos os estados brasileiros. Leste, oeste, norte, sul de todos os estados. Então a gente abaixa a régua, porque quando fala bom exemplo, na hora a pessoa... Madre Teresa, Gandhi, Mandela, Luther King. Aí, meu Deus, eu nunca vou fazer igual esses caras. A régua está muito alta, vamos abaixar. São pessoas comuns. Então, quando a gente fala que uma faxineira está fazendo um trabalho para uma faxineira que não faz nada, se encontra, fala assim, olha, eu posso fazer. Sim. Quando a gente está falando com um IPO, que está construindo um comitê de voluntariado dentro da sua própria empresa e levando todos os seus colaboradores para plantar essa semente de solidariedade. Esse IPO, falando para outro IPO, acaba se conectando. Sim. Então, sai da margem, literalmente, sai daquela margem de que não posso. Pessoas, entre aspas, que se identificam. Que estão no mesmo nível de consciência ou o mesmo nível econômico. Então, é a arte do encontro. A arte do encontro que já... de almas. Não, encontro a gente já tem sempre, né? Sim. A gente sempre tem uma rede de relacionamento. Não um relacionamento por interesse, mas um relacionamento por curiosidade, pode ser. Resgate. Por unidade. Por unidade. A gente tem 4 objetivos com o nosso trabalho. Eu acho que esses objetivos vão responder bem claramente essa pergunta sua. Ótimo. O primeiro, nós recebemos um e-mail que era: obrigado por salvar a minha vida. Achei que era spam. Aí eu olhei. Era um garoto que tinha tentado suicídio 3 vezes e decidiu não morrer mais por causa da nossa história. Aí no final ele colocou assim: um dia eu quero encontrá-los e agradecê-los. Obrigado por salvar a minha vida, por ter me devolvido a esperança no ser humano. Eu olhei pro Dudu e falei: o que a gente fez? A gente mudou o olhar daquele garoto. A gente tem que saber toda a treta ruim que acontece. Mudou o olhar. A gente tem que saber todas as tretas ruins que estão acontecendo no mundo. Claro, a gente não pode ser alienado, mas nós precisamos de saber quem está buscando as soluções. Então, o primeiro objetivo nosso, mudar o olhar das pessoas. Falar, existe. O Brasil está cheio de problema, mas está cheio de gente buscando a solução. Bora focar nelas? Segundo objetivo nosso. O mais importante, por isso que o nosso site... ele tem uma diversidade de projetos, de ações. Tem desde alguém que entrega marmita para pessoas em situação de rua, até grandes projetos de educação que atende 20, 30 mil pessoas. Sim. Porque você vai se identificar com algum deles. Seja por escala, seja por área de atuação. Por área, pelo amor, pela conexão, admiração. Não quer dizer que quem distribui 10 marmitas para pessoas em situação de rua, ele não esteja fazendo a diferença. O objetivo é dar match. Isso. Né? Por isso essa diversidade, que aí chega nessa situação que você contou. Depois me lembra de contar... Do Rio Grande depois. Não, vou falar agora, senão perde o contexto. O que o Dudu está falando... Os objetivos. Mas antes de contar os outros objetivos, só para não perder o contexto que o Dudu falou, que não existe projeto grande nem pequeno, existe aquilo que a pessoa pode fazer. Aqui em São Paulo, nós encontramos uma querida amiga, tem um documentário que nós fizemos com ela para a Globo, que é a Denise, que virou virou uma estrela, não está entre nós mais, mas ela era uma terapeuta floral e a amiga distribuía pão, leite com café e pão no semáforo na 9 de julho, na rua. E a Denise ia lá ajudar, essa amiga sempre ia lá ajudar. E um dia a Denise virou e falou assim: cara, eu sou terapeuta floral, velho. Tô aqui distribuindo pão e leite, nada a ver. E falou com a amiga. Aí a amiga virou e falou assim: Denise, isso é o que eu consigo fazer. É o meu melhor. Eu não consigo fazer mais do que isso. Você pode fazer o seu melhor. Você como terapeuta floral. Aí ela, com a terapia floral, ela começou a trabalhar com aquelas famílias que estavam recebendo os pães e o leite. Resumindo a história, ela criou um projeto chamado Gotas de Flor com Amor, que além de terapia, também tem tem o contraturno escolar, tem música, tem dança, tem desenho. Sensacional! Sim. Então, assim, qual que é melhor? A amiga ou ela?
Qual que foi o projeto mais grandioso? As duas saíram da Saíram. indiferença. As duas E fazem o que é o que é possível. possível. O meu melhor é diferente do seu melhor. Isso. A grandiosidade não é assim que a gente Não mede. é como vai medir, comparar. Não pode ser comparativo. Exato. O meu melhor é esse, igual a amiga que distribuía pão, e o melhor da Denise foi construir um mega projeto chamado Gotas de Flor E com Amor. como é chegar em casa e dizer assim, ao final de um dia inteiro, falando, hoje eu fiz o meu melhor? Qual é a importância disso para vida emocional? Porque eu acho que às vezes a gente tem uma situação onde as pessoas voltam para casa chateadas com o mundo, revoltadas com o mundo, mas também não fizeram o melhor que podia, né? Você Ou fez às vezes não identificaram. ou não identificaram. Então, assim, como a gente consegue... Porque tem aquela ideia de que se você dá, aí você recebe, né? E de alguma forma, quando você chega com um sorriso no rosto, no primeiro dia pode ser que as pessoas fiquem chateadas ou o que está acontecendo com você, mas talvez isso no dia seguinte, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, comece a mudar, Sim. né? Então, Porque cada um tem o seu tempo, né? cada um tem o seu tempo. Então, como não desistir e continuar fazendo o melhor que pode? Tem Nós temos um caderninho da gratidão que a gente faz verdade, todos os dias. Caderninho Todos os da dias É. gratidão. a gente lembra alguma coisa boa que nós fizemos. E por que vocês fazem esse ritual? Porque eu acho que isso nos fortalece. Nos fortalece. E não são ações, às vezes, grandes que nós fizemos no dia. Sim. Eu complemento, assim, com a sua pergunta, é que as pessoas, elas entendem, ou querem entender, ou não compreendem, não sei. O que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. A gente tem que interpretar melhor. O que uma mão dá, a outra não tem que querer nada em troca. Ficar sabendo precisa. Então, a gente Inspirar. precisa de espalhar mais essas notícias boas e falar as coisas boas que você está fazendo. Sim. Sem ter aquele, o que vão achar de mim, nanã, e tal. Aham. Porque senão, as coisas ruins, elas amplificam muito rápido. E as coisas boas, o Lucas fez algo tal incrível. Eu fiz Sim. algo incrível, mas eu não posso falar pra ninguém. Poxa, mas se eu falar, você vai se identificar e vai fazer também. Uma outra coisa que as pessoas também interpretam mal é cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue mudar o mundo. Já ouviu isso? Já. Mas Já. me explica melhor. Já refletiu sobre essa frase? Ainda não. Repete Vamos ela pra refletir. mim. Cada um fazendo um pouquinho, a gente muda o mundo. Pouquinho. Aham. Significa menos que pouco. Exatamente. Então, assim, como a gente quer mudar o mundo se a gente não fizer o nosso melhor? Se a gente fizer só um pouco. Se você fizer só um pouquinho no seu trabalho, você vai continuar no seu trabalho? Não. Não. Se você fizer só um pouquinho com a sua família, a sua família vai te amar? Não. Você não faz o seu melhor no trabalho para ganhar dinheiro? Você não faz o seu melhor para sua família, para se amarem e tudo? Por que a gente não pode fazer o nosso melhor para mudar o mundo das pessoas que passam pelo nosso caminho? E nem sempre o melhor. É algo grandioso. Grandioso. De novo, é o nosso melhor. Não precisa ser comparável com ninguém. Perfeito. Isso te traz felicidade. Sim. Hoje eu fiz o meu melhor, Hoje eu vi- fiz o meu melhor. foi vir aqui, foi Sim. contar história, foi inspirar outras pessoas, foi mostrar projetos. Hoje esse foi o meu melhor. Amanhã o meu melhor é fazer uma palestra para 2.000 pessoas. Sim. Depois de amanhã Conectar o meu alguém. melhor é conectar quem pode ajudar com quem precisa de Que ajuda. é o nosso segundo objetivo que você vai falar. Vamos para os nossos objetivos, Falou só o gente. Não primeiro. tira o foco. Eu costumo falar muito do hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, sempre, né? Sempre, sempre. E é uma postura, é uma atitude. É. Né? E tem que ser verdadeira e não não apenas verbalizada, que muita gente apenas fala sobre isso, né? Sim. Eu quero que hoje seja melhor do que amanhã, pior do que hoje seja melhor do que ontem e pior do que amanhã. É, Mas não vive isso não na prática. vive. Exato. Não pode Né? ser só discurso. Não pode ser só discurso, é igual aquelas duas Que é a outras desculpinha. que é a desculpinha. Mas Porque dá trabalho. e assim, melhor pra quem? Pra mim mesmo, pra você, pra cada um, né? Então, mas se a gente aumentar esse ângulo, né, de que ressonância do bem, melhor pra mim, melhor pra minha casa, pra minha rua, meu bairro, cidade, estado, país, que juntos Exato. a gente consegue mudar o planeta Terra. Então, ontem a gente estava falando do Japão,
da quantidade de recursos que tinha no Japão, e mesmo assim eles transformaram, Sim. né? Porque é cada um fazendo o melhor que pode, Aham. né? Mas isso é uma revolução que está em curso, eu sinto. Sim. Essa transformação cultural, ela está cada vez mais, eu espero, cada vez mais ressoando na nossa sociedade, né? Porque tem outros projetos surgindo que também nos inspiram, né? Não Aí, estamos mais sozinhos. Sim. aí é o nosso segundo objetivo. Aham, Inspirar. sim, exatamente. Contar essas histórias acaba inspirando outras pessoas a É fazer. incrível, elas saem da indiferença. Sai da indiferença e sai do comodismo. Isso. Literalmente sai do comodismo de incomodar. De incomodar. Que aí a pessoa virou e falou assim: "Pô, o Eduardo tá fazendo, velho. Não é possível que eu não vou fazer nada." Aham. Teve uma Que vez. bom. Teve uma vez que a gente foi fazer uma palestra para grandes empresários bilionários. Aham. E aí, nem sei o que a gente foi fazer nesse tipo assim, de morrendo de vergonha. E aí, conversa vai, conversa vem, um deles vira e fala assim, tomando um escão e tal, aquele buffet maravilhoso. Virou e falou assim, qual que foi o lugar mais pobre que vocês já conheceram? Aí eu, aqui. Esse silêncio que rolou. Aí ele levou o uísque de novo, né? Aí ele, menina, você sabe onde que você está? Você sabe com quem você está falando? É com um grupo de bilionários. O lugar mais pobre que você conheceu foi aqui? Sim. O lugar mais pobre, miserável, materialmente, que nós conhecemos, foi Ambovombe, em Madagascar, onde as crianças estão perdendo os pés por causa de bicho de pé. As crianças não tomam banho uma vez por dia, por mês, por ano. Não. Teve criança, isso está num documentário, que eu tive que cortar a gola do trapo de camiseta que ela estava vestida para poder passar. A cabeça dela tinha crescido, né? E eu postei no Instagram a água que eles bebem, que é a única água que tem é para beber, perguntaram se era suco de caju. Enfim, um lugar mais miserável, mas eles têm um amor, um carinho, um sorriso, um senso de comunidade, literalmente. Não tem nada materialmente, cara, nada. Mas aquele amor. Então, eles têm tudo. E naquele momento ali, com aquele tanto de bilionários, eles só olhavam para o próprio umbigo. Então, para mim, eles eram pobres. Tem Pedro de Lara que falava isso. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro para dar. Né? E aí fui contando e tal, algumas histórias. Passou um ano, um cara nos convidou para fazer uma palestra também em Belo Horizonte, que estava nesse evento. E na hora que ele foi nos apresentar, ele começa a chorar. E chorando. O que está acontecendo, gente? Ali, Yara, Dudu, chamei vocês para fazer a palestra para os meus colaboradores, mas principalmente para contar uma coisa para vocês. Naquele dia, daquele evento, um ano atrás, Yara, você me deu um tapa na cara, um soco no estômago, uma pernada, e eu não consegui dormir no dia, fiquei uma semana pensando em você e decidimos abrir uma fundação e hoje nós atendemos 1.200 crianças aqui na empresa. Ou seja, inspirar as pessoas. Às vezes falta apenas isso. A pessoa está tão naquela bolha que não sabe que existem coisas, né? Existem outras coisas acontecendo no mundo e que ela pode transformar. Então, esse é o nosso segundo objetivo, contar essas histórias para inspirar outras pessoas a fazerem. Maravilhoso, maravilhoso. Terceiro objetivo. Calma aí. Não, claro, estou com atenção. A gente estava num projeto que tinha escrito na parede um adesivo: missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. A gente, cara, é isso. É conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Hoje esse é o nosso grande trabalho. Que tem muita gente que quer ajudar, mas ainda não tem a total confiança aonde ajudar. Então, muitas das vezes, nós somos curadores e fazemos essas conexões. Que legal. Então, esse é o grande, hoje, esse é o nosso grande trabalho, fazer essa conexão de quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. E o quarto e último objetivo, pelo menos por enquanto, quem sabe você cria um quinto. Porque todos esses quatro foram as pessoas que criaram para nós. A gente não tinha um objetivo, né? Conectar. E o quarto... A gente estava saindo de um projeto no Complexo do Baianão, um projeto sensacional. Tinha um monte de caixa em Salvador, e um monte de caixa no chão. A gente achou que era alguma doação e tal. E aí, na hora que a gente foi indo embora, a fundadora começou a chorar, bateu a mão na porta e falou assim: espera,
O que que foi? O que que eu fiz de errado, né? Boa mineira que sou, sempre acha que fiz alguma coisa de errado. O que que aconteceu, né? Ela falou assim, eu não posso deixar vocês passarem dessa porta sem antes prometer. Podem voltar quando vocês quiserem que eu vou estar aqui. Porque eu brigo com o traficante para a criança estar aqui, eu brigo com a minha família que para mim estar aqui, eu tô cansada. Aí eu abro a porta, um casal de doido falando que no Brasil inteiro tem pessoas como eu. Cara, eu não posso deixar vocês passarem dessa porta, fechar. Eu vou continuar, então podem voltar quando vocês quiserem. Eu, pá! Que legal. O que a gente fez? Valorizou, Quarto objetivo. motivou. E Sim. todo mundo pode fazer Todo isso. mundo pode fazer isso, velho. É. Porque Todo é mundo conhece difícil alguém fazer o que tá bem. transformando, né? É difícil fazer o bem. Esses dias pra trás, um amigo nosso, Tadeu, o Eu nome tô dele. quieto porque eu tô aprendendo, eu tô Faz fascinado. Faz pergunta aí, Eu porque tô- senão deu emenda. Não, manda aí, vai emendando aí o rap. Vamos embora. Um amigo nosso, Tadeu, me ligou e falou assim, e aí, Yara, tá tudo bem? E a gente tem a mania de manter a pose, né? Que, Claro. tá tudo bem, Tadeu. Com você. Ele, Yara, tá tudo bem mesmo? Eu, Tadeu, tá tudo bem, te falei. Tá tudo bem. Terceira vez. Yara, tá tudo bem mesmo? Eu, não, Tadeu, não tá não, velho. Pra que você tá perguntando isso? Comecei a chorar. Aí ele, Yara, fazer o bem não é fácil. Se fosse, todo mundo faria. Sim. Fazer o bem não é fácil, se fosse, todo mundo faria. Então, valorizar e motivar essas pessoas a continuarem também é um exercício muito importante. Porque senão às vezes a gente está sem força. É. Às vezes a gente precisa de alguém ali para nos segurar mesmo, nos levantar, né? Sim. Então, esses são os nossos 4 objetivos. Mudar o olhar, inspirar, conectar e valorizar essas pessoas a continuarem. Então, acho que aí, quando você fala dessas 4 missões, desses 4 objetivos, eu associo com o que o Dudu estava falando, você já falou muitas vezes também, que é comum unidade. Sim. Então, qual a importância do senso de comunidade e num país diverso, né? Desculpa, ele é diverso, mas ele é muito desigual e apartado, né? Como que a gente constrói esse tecido social de comunidade para que a gente se apoie nesses 4 objetivos? Eu acho que é de interferir e influenciar. Fala aí. Não, você tá falando. Aí, ó, tá vendo? Ele É pontua porque e esse é um país de diferenças, então ele tem que ser tratado de diferentes formas. Sim. Uma coisa que funciona no norte não vai funcionar no sul. É terrível Uma coisa que for quando no querem Nordeste, usar um exemplo da Suíça para implementar no Brasil, né? Sim, nós visitamos há uns 7 anos atrás uma escola pública no Nordeste, que foi feito um projeto federal, que lá tinha captação de água. faz todo sentido. Faz todo sentido. Uma fortuna, uma escola que tem captação de água. E o mesmo projeto foi para o sul, que não tinha problema de água. E aí eles não queriam gastar esse dinheiro porque não fazia tinha sentido. necessidade. Só que se ele não fizesse da forma que foi projetado, não chegava o recurso para fazer. Então, assim, Então- foi um gasto. Então, você tem que saber Sim. que dar trabalho. Vamos eu pensar acho essas comunidades, né? Então vamos pensar que numa colcha de retalhos, vamos dizer assim. Qual é o maior tamanho de uma comunidade e qual é o menor tamanho de uma comunidade e como a gente conecta comunidades? Não tem tamanho. Não tem tamanho. Nós 3 somos aqui uma comunidade, porque eu pego a minha rede de relacionamento, o Dudu pega a rede de relacionamento dele, você pega a sua rede de relacionamento, olha o tamanho da nossa comunidade, Exatamente. né? Então, o tamanho, nós 3 aqui temos vamos pegar aí os nossos E como a celulares. gente conecta Agora, como que a gente- comunidades? Essa conexão. Essa conexão é através da causa. O que que toca o que toca o coração da pessoa? Não adianta eu falar para uma pessoa que gosta de idoso para fazer um trabalho de projeto social com animais. Não adianta eu pegar uma pessoa que gosta de animais para fazer um projeto social com crianças. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender é que existem pessoas diferentes e causas diferentes. Sim, perfeito. E aí, conecta dentro dessa nossa comunidade de nós 3, com nossas 3 redes de relacionamento, identificando
quais são as causas que aquelas pessoas têm. Uhum. A partir daquele momento, identificou a causa, galera, não precisa de inventar projeto social, já tem muito projeto social aí. Vamos potencializar os que já existem. Uhum. Procure perto da tua casa, que tem, na perto da sua casa, algum projeto, e vai lá aprender com eles. E depois, o terceiro ponto, vamos fazer com que ele seja exponencial. O que seria essa primeira postura? Seria a humildade? De falar assim, cara, já tem uma história sendo construída, eu vou aprender? Humildade. Porque muita gente quer criar o seu próprio projeto. Uhum. Sempre tive um sonho de criar o projeto X. É o que a gente mais... Como Mas a mais gente ouve? ouve. Mas Me como ajude a criar um como projeto. eu faço para criar um projeto? O cara... Olha sua causa de educação. Começa dando... Você adora educação? Você adora ser professor? Amo. Então pega uma criança em situação vulnerável e começa a dar aula Sim. contra turno escolar. Se você vê que é isso, daqui a pouco você está dando com 2 pessoas, 3, 4, aí você pode até talvez virar um projeto ou ir para dentro de um projeto e fazer isso. Ou Mas isso não, pra mim. a pessoa quer começar um grande projeto, com menos de um ano está Já sem precisa recurso e tal, fechou o projeto. O problema está no país que não me dá... Ué, mas peraí, você começou errado. a Sim, gente né? precisa de pessoas dentro das escolas públicas, por exemplo. Uhum. E as pessoas não vão. Não vão. A gente está com um grande projeto para esse ano, para todas as escolas públicas do Brasil, justamente para valorização dos educadores e educadoras, Uhum. que é uma profissão que é totalmente desvalorizada e é extremamente importante, Sim. né? E por que a gente não valoriza? Por que a gente não chega e fala assim, pô, vou comprar uma caixa de bombom da marca X, top para minha esposa, vou comprar uma caixa de bombom também para professora da meu filho se Sim. estudar numa escola pública. Ou eu vou... Será que ela vai gostar de ganhar um Pix especial? Uhum. Mandar um Pix... Não, que isso? Chegou um Pix aqui para mim, do nada? O que aconteceu? Fui valorizada. Uhum. Ou senão, será que eu encontrar com ela no supermercado, virar para a educadora e falar assim, não, a conta é minha? Uhum. Olha que coisa simples de fazer. Sim. E de valorizar a principal ferramenta de transformação do país, que é a educação. Uhum. Olha, isso é criatividade, É né? criatividade. Você já tinha pensado nisso? E olhar para os recursos que já existem, né? Você não precisa de inventar a roda, né? Uma coisa que o Dudu falou, mas ele não completou, né? Pediu para me completar, sobre a questão da interferência e a influência. Uhum. Quando você olha de cima para baixo, né? Tipo assim, eu tenho, você não tem, eu te dou. Ou de dinheiro, ou Sim. de conhecimento. Mas Eu tenho uma posição vertical. vertical, um olhar vertical. Eu tenho, você não tem, eu te dou. Cara, isso é interferência. Pega o meio da palavra. Isso fere, né? Fere. Uhum. Interferência. Tô interferindo na vida de alguém. Você quer que alguém interfira na sua? Não. Ó. O que a gente quer é o olhar Horizontalidade. horizontal. É influenciar, deixar fluir. Como nós podemos fazer juntos e juntas? Isso é influenciar para o bem, Sim. né? E não interferir. Só que muitas pessoas querem interferir e por isso que muitos projetos acabam cedo, ou muitas pessoas vão lá, fazem voluntariado uma vez por ano, pronto, acha que isso acabou com os problemas do mundo. E não é. Então, essa é a grande diferença de interferência e influência. Não, é muito interessante esse processo, porque ao invés de construir comunidade, é construir a minha comunidade, ou eu ser dono de uma comunidade, né? Como é que a gente pertence à comunidade e vai construindo o seu lugar dentro da comunidade, né? É exatamente isso, é perder um pouco. Gente, quando eu falo ego, a gente tem que ter o ego, igual a gente tem o colesterol. Sim. A gente tem colesterol bom e ruim. Se o bom tiver ruim, tá ruim também, né? Uhum. Então a gente tem que ter o colesterol bom e o colesterol ruim. É a mesma coisa do ego, a gente tem que ter o ego bom e o ego ruim. Perfeito isso, hein? Fala mais sobre isso. O ego ruim é aquele egocentrismo, né? Onde eu olho pro meu próprio umbigo e tal. Agora, o ego bom é aquele assim, pô, eu sou foda nisso.
E sobre... Oh, desculpa. Não, perfeito. Aqui a gente já falou muito. E Sou muito bom nisso. eu sou muito boa nisso também. Não, até me controlei hoje, né? Pra falar menos. Então, eu sou muito boa nisso. Então, eu sou boa em conectar pessoas. Então, bora, vou conectar essas pessoas. Vou colocar a serviço da comunidade essa habilidade. Essa é a minha habilidade, Sim. que eu sou bom. Que é o Aham. meu ego que me inflama. Sim. Isso de inflamar, literalmente, de trazer o quente, aí agora eu vou indo para os chakras, indo para o lado holístico. Gente, essa conversa é sobre o que mesmo que a gente está falando? Economia criativa. Esse lance de inflamar, assim, a gente, literalmente, a gente coloca esse fogo dentro dos 7 chakras. Isso. Atinge a Que é o Kundalini. entusiasmo, né? Que é o entusiasmo. Aí a gente, olha aí, falando sobre... O que significa a palavra entusiasmo? É fogo interno, né? Fogo interno divino, Aham. né? Então, fogo interno divino. Então, enfim, se a gente colocar a serviço o que a gente tem de melhor, o que a gente é foda, o que o nosso ego nos inflama, vai dar vontade de fazer mais, vai dar Sim. vontade de fazer mais, vai me dar vontade de sempre estar, de continuar fazendo. E não mesmo nas horas que dá aquele, ai meu Deus, eu tô sozinha. E a no nossa mundo, história né? tem muito isso. Nós estamos 14 anos na estrada, sem patrocínio, sem vínculo político, sem vínculo religioso. E todo mundo pergunta, né? Como que vocês se mantêm na estrada? Economia solidária e colaborativa. Fala, economia solidária e colaborativa, a gente sempre está à disposição das pessoas. Se tem algo para fazer que vai impactar o mundo, o primeiro vem a causa. Exato. A gente nunca bota o financeiro na frente. Uhum. Isso acontece... Isso aconteceu Do ontem. jeito- Consequência, ontem. né? Aconteceu ontem. É. Sim. Ontem uma empresa quer nos contratar para fazer um trabalho bem grande e tal. E aí a gente reverte, né? Porque nós somos um negócio de impacto social hoje. Sim. Todo o dinheiro a gente reverte. Muita gente doa 10% e fica com 90% para o próprio bolso. Uhum. A gente fica com 10% para o próprio bolso e doa 90%. A gente inverte essa relação. E isso a gente gera impacto em todos os projetos que a gente conhece. Sim. E aí essa empresa quer fazer esse projeto muito grande que a gente faz nem noção de quanto fica. Uhum. Aí a gente falou assim, quer saber? Tu tá no mercado. Tu sabe quanto vale. Então você que vai colocar o preço. Porque o valor que a gente tem é que a gente vai fazer. Porque nós acreditamos nesse projeto. Então nós vamos fazer. Sim. Então coloca o E preço as de pessoas não vocês. estão acostumadas a ouvir isso. Então Aham. coloca o preço de vocês. Aí, menina, cara, vocês são muito doido. Agora o problema vai ficar comigo. Eu falei assim, cara, isso não é um problema, isso é uma grande solução para você. Quanto você tem e a gente vai fazer o projeto. Pronto, acabou. A causa, como o Dudu disse, vem antes do que o financeiro. Sim. Fazer, pegar e fazer. Não, e é muito interessante porque vocês começam a ter uma liberdade filosófica, né, de agir com foco no bom exemplo, ou seja, você acaba educando em todo momento que você tem um ponto de contato, você acaba inspirando com todo esse repertório que vocês têm, né? E é muito interessante porque eu acho que o tamanho do repertório de vocês, que está dentro de vocês, precisa agora formar novas lideranças, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É o que a gente está tentando esse Há ano. alguns anos a gente está tentando. Esse ano a gente está literalmente, a gente precisa, né? E estamos trabalhando nisso para termos 27 embaixadores, um em cada estado do país, 26, mais Distrito Federal, claro. E desses embaixadores a gente quer ir para dentro de todas as cidades, né? Saindo das capitais e ir para cidades, para que as pessoas caçem os seus bons exemplos de acordo com as suas realidades. Lembra que eu falei que tem que ser olho no olho, tem que ser horizontal? Então, o que funciona em Manaus não vai funcionar em Palmas. Então, Claro. então Que as é pessoas... essa colcha de retalhos que a gente vai exato. moldando. A gente pode colocar essas ideias e a pessoa pode... Vou me adaptar a essa ideia aqui, vou adaptar essa ideia ali. E essa é a beleza tal. do Brasil. É lindo demais, Né? Cara. Pena que Essa o brasileiro diversidade. não conhece o Brasil. Então, mas vocês ajudam a conhecer e eu acho que aos poucos a gente tem esse respeito, né? É óbvio que a tentativa de
monotemática, monocultura, sempre monopólio, sempre tenta se impor num país colônia como o Brasil. Sim. Mas essa força da diversidade, ela resiste, né? E é uma diversidade maravilhosa. Sim. É cada história que a gente tem, né, que a gente às vezes nem acredita, assim, a gente vai contar, vai lembrando, porque além A gente das... estava revendo um outro livro que a gente está escrevendo agora, anteontem, né? E eu falei, nossa, nós conhecemos essa história, né? Cara, a gente Nem vivenciou acredito. isso, Olha essa que pessoa, agora estava comentando, incrível. pô, a gente conhece a Lala, conhece Edgar Gouveia, assim, a gente fala dessas pessoas, Tião Rocha, né? A gente fala dessas pessoas nos lugares, e as pessoas falam assim, quem é? Eu falei, cara, que A gente privilégio conhece de ter o conhecido Joaquim. essas Exato, né? pessoas, Isso é Joaquim maravilhoso. Melo, Você Não conhece é? o Joaquim Melo? Já ouviu falar em Joaquim Banco Melo? Palmas. Quem é Joaquim Melo? Ah, do Banco Palmas. Banco Palmas. A Lala Ceará. falou sobre ele ontem. Aí, ó, tá vendo? Pra você ver o tanto que Já a nos pessoa... anos 90, né? Muitos anos. Só que o brasileiro, ele tem a mania de valorizar o que é de fora. Isso. Que é a cultura, a mentalidade colonial. Exatamente. Tudo que é de fora é melhor do que é de dentro. É a síndrome do vira-lata, né? Tudo que é de fora é melhor do que de dentro. A gente fala sobre microcrédito, quando a gente fala de bancos de microcréditos, o que a gente pensa? No Yunus. Prêmio Nobel e tal, Yunus, cara. Cara, é ele. A gente tem aqui em Fortaleza, no Ceará, Joaquim Melo, com Banco Palmas, que História criou linda. história maravilhosa. Sim. A história dele, não sei se ela contou desse jeito, mas eu vou contar. Ele queria morar no lixão. E aí um amigo dele virou pra ele e falou assim, por que você vai morar no lixão? Ah, porque eu quero ajudar os pobres. Ele falou, você não quer ajudar os pobres. Tem que tirar Você tem que eles de lá. tirar eles de lá. Aí ele, mas o que eu faço? Aí o amigo dele, o problema é seu, a ideia é sua, se vira. Aí ele foi pro lixão e começou a olhar, observar, fazer uma investigação ali, né? E ele via que não tinha dinheiro, mas tinha 50 centavos, R$1 e tal. Onde você gasta Circulava isso? dinheiro, né? Onde você gasta isso? Ah, no supermercado lá no centro. Ah, não sei o que lá no centro. Isso E, é pô, da cidade. e se a gente concentrasse esse pouco de dinheiro aqui? E a gente fizesse uma moeda social aqui, onde pudesse circular só aqui. Bom, o cara era lixão, que é miserabilidade, um bolsão de extrema pobreza e o outro bolsão de pobreza. Hoje é um bairro de classe média. Bairro Palmeiras. Uau, Bairro Palmeiras. que lindo. Olha que sensacional. Sensacional. Tecnologia social brasileira. Brasileira. Deixa eu passar- Não? Eu tô aqui Eu não sei, desesperada. na verdade. Eu olhei ali, ainda não. Eu tô aqui desesperada com o tempo, porque vai falar igual o homem da cobra, como diz lá em Minas, né? Mas O método APAC, você conhece? Não, conta. Não conhece o método Não. APAC? Tá vendo? O que é o método APAC? É reconhecido no mundo inteiro e o brasileiro não conhece. Aham, É uma prisão aham, onde não tem arma de fogo, aham. não tem soldado. Quem tem a chave da prisão É o próprio é o preço. preso. Onde fica? Olha, adoro Nós fomos fazer uma palestra no adoro Google quando aqui, perguntam contamos essa isso. história, e um cara lá perguntou, falou assim, isso aí tá em teste aonde? Esse projeto, tá aí Esse onde... projeto tá em teste aonde? Esse projeto está há 50 anos, 50 anos funcionando. funcionando e tem mais de 120 APACs pelo Brasil e pelo mundo. Então são prisões, não é só toda Regime fechado, tem um semiaberto, regime todos os regimes. fechado, semiaberto e aberto, com todo tipo de crimes cometidos. Ah, são só crimes pequenos? Não. Todos os tipos de pessoas que cometeram algum crime estão lá, juntas. Eles comem de garfo e faca de metal. Por que eles não se matam? Não fazem uma rebelião? Não pega a chave do outro e rouba e sai correndo. É que eles não fogem. O índice de reincidência numa prisão comum, ou seja, o cara tá preso, aí ele é solto, aí ele comete outro crime, volta. O índice de reincidência numa prisão comum é mais ou menos 95%. Ou seja, não ressocializa, a prisão não ressocializa. Pelo contrário, vira uma universidade de crime. Porque eu sou criminoso, Dudu é criminoso, você é criminoso. Na mesma cela, vai dar bom, hein? A gente vai trocar muita experiência. Da mesma forma que a gente está trocando experiência aqui boa, se juntar pessoas negativas, vão construir coisas negativas. Sabe quanto que é um índice de reincidência numa prisão da PAC? No método APAC? Qual? 9%. Sim. Eles ressocializam 91%.
91% daquelas pessoas que estão ali voltam para a sociedade ressocializadas, sem cometer crime nenhum, sem voltar de novo para a cadeia, para a prisão. Olha que incrível. Quanto um preso custa? Também chute, tá? Mais ou menos. R$4.000 para o governo. Numa PAC é 600. Sim. Olha a economia. Além da gente estar falando de economia financeira, a gente está falando de uma economia para a sociedade. A longo prazo. A longo prazo, porque essas pessoas, esses 90% que voltaram para a sociedade trabalhando, voltando para a família, como homens de bem, lá você entra na PAC de Itaúna, que é uma das primeiras em Minas Gerais, é assim, matando o criminoso e salvando o homem. Olha como é isso. E outra coisa, passou para dentro de uma PAC, não importa o que você fez, é o homem que você será. 50 anos. Pouquíssimas pessoas conhecem o método APAC. Tecnologia social brasileira replicada no mundo inteiro. Você vê que interessante, né? Quando a gente fala de tecnologia social, a gente está falando de inovação, né? Sim. A gente está falando de capacidade de tirar uma ideia, né, e transformar em realidade, e a partir daí conseguir medir e transformar isso num método e replicar. Mas a gente está falando de uma ousadia e de uma postura perante o problema, né? Então, quando a gente fala do pode todos e dessa possibilidade, a gente falou de várias coisas aqui importantes, de você começar pequeno, de você não querer reinventar a roda, mas começa dentro da gente. É uma forma de olhar o mundo. E como a gente constrói esse aparato mental para ter essa força? Mais uma vez eu coloco essa pergunta para vocês. E aí, mais uma vez, eu tenho que contar uma história. É educação? É educação? Que tipo de educação? Quais são os valores que estão aí? É a inspiração? É a conexão? É a valorização? Mas assim, como que a gente consegue como é que esse aparato cultural consegue sobreviver a tanta notícia ruim todo dia? A gente estava em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e aí o carro chama bastante atenção, vem um senhor de 70 e poucos anos de idade, pergunta o que é, a gente resume para ele e tal. Aí ele cruzou os braços, fechou a cara e falou assim: vocês querem que eu faça igual vocês? Vender tudo por aí para ajudar esses pobres? Eu não! Eu tenho 21 apartamentos, minha casa com cerca elétrica, meu carro é blindado por causa dessa favela aqui que tá do meu lado, de bandido, que eu não sei o que, não sei. Eu não vou fazer igual vocês, não. E assim, bem bravo, bem bruto. Então. Aí eu virei pra ele, com calma, falei assim, olha, tem gente que é solidário por amor. Nasceu assim, é altruísta e é solidário por amor. Agora, se o senhor não é solidário por amor, seja por egoísmo. Aí já fui aumentando o tom de voz. Aí ele, o que é ser solidário por egoísmo? Porque aí a gente também tem que nos posicionar. Porque o bem é bem quietinho, né? O bem fala baixinho e tal. Mas a gente às vezes tem que se posicionar. Então fui aumentando o tom de voz. Seja solidário por egoísmo. Ele, o que é ser solidário por egoísmo? Ué, a única coisa que a gente tem certeza é que vai morrer. A gente não sabe se tem do lado de lá. Se tiver, por egoísmo, o senhor vai desmaterializando durante essa vida para não sentir muita falta do lado de lá, bobo. Porque imagina se eu chegar do lado de lá e não ter nada disso que o senhor construiu. Então, por egoísmo, seja solidário. Agora, se o senhor não é solidário nem por amor, nem por egoísmo, seja por inteligência. Aí ele, o que é ser solidário por inteligência? O senhor tem 21 apartamentos. Invista vende um só, nós 21 não, vende um apartamento. Invista em educação nessa comunidade violenta que tem aqui do lado da sua casa. O senhor vai ver que o senhor não vai precisar de um carro blindado, que é 10 vezes mais caro que um carro comum. Quer dizer, o senhor, por inteligência, vai economizar. Esse dinheiro pode estar no banco, lucrando para o senhor. Que burrice é essa de ter um carro blindado? O senhor não vai precisar de cerca elétrica e segurança, porque a comunidade já não é mais violenta mais, então o senhor está em segurança, ou o dinheiro que o senhor está desperdiçando. Então, por uma questão de inteligência e economia financeira, o senhor vai ser solidário. Então, seja solidário por amor, por egoísmo ou por inteligência, não importa, mas seja solidário.
Aí ele virou para mim e falou assim, minha filha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não sei o que eu vou fazer. A única coisa que eu tenho certeza é que eu nunca mais vou conseguir colocar minha cabeça no travesseiro sem pensar nas coisas que você me falou. Então, eu acho que é isso, sabe? É fazer com que as pessoas... Que você seja solidário por qualquer coisa, mas tem que ser. A gente por tem... amor, por egoísmo, por inteligência. Principalmente por inteligência, sabe? Se a gente colocar os nossos conhecimentos e a nossa inteligência a favor e não encarar a pobreza como paisagem, porque isso me revolta. Por exemplo, Rocinha e São Conrado, Rocinha e IDH... Rocinha IDH da África e São Conrado IDH da Suíça, isso 1 quilômetro de distância, quer dizer, virou paisagem. Né? A invisibilidade, a indiferença. Então, assim, eu acho que ser solidário por amor, por egoísmo e por inteligência, foda-se, seja solidário. Gente, esse papo é maravilhoso, eu acho que a gente consegue dizer aqui a inteligência solidária combatendo a indiferença. Eu acho que isso é o que os caçadores de bons exemplos construíram com muita originalidade, com muito altruísmo, com muita dedicação, com muito amor. E é o que vocês viram aqui nesse podcast, Pode Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Nós estaremos juntos com eles por muito tempo, em outros momentos. Sigam as redes sociais. Caçadores de bons exemplos. Caçadores de bons exemplos. Busquem também nas lojas os 11 livros que eles já escreveram. Além de todas as histórias, o site. Edu e Yara são pessoas que transformam o Brasil, o mundo para melhor. E eu espero que vocês tenham se inspirado também. E comecem pequeno, façam a parte de vocês. Inteligência solidária combatendo a indiferença. Maravilhoso! E quero deixar uma última mensagem. Para aquelas pessoas que se acham não pertencentes a esse mundo... Isso tem muito hoje em dia. O mundo tá doido. Eu sou de Marte. Esse mundo não foi feito para mim. Faça uma reflexão. Talvez você tenha vindo nesse mundo para mudá-lo. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Muito bem, esse foi mais um papo do Pode Todos, caçadores de bons exemplos, para você descobrir o que é inteligência solidária para combater a indiferença. Valeu, Edu, valeu, Yara. Uau! Foi incrível, sensacional! Hein? Quantas histórias maravilhosas que vieram da nossa mente, mas principalmente do nosso coração, e quanta coisa que a gente pode tirar aqui dessa conversa para transformar. Pra gente, é verdade. É uma troca muito linda. Eu percebi que assim, esse episódio vai ter muito corte assim para redes sociais, para o YouTube Shorts, porque foi maravilhoso a quantidade de mensagens inspiradoras e rápidas que vocês trouxeram. E muita história, como boa mineira, né? Tem muita história, muitos causos. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo. É isso. Então, o que HTML, publicidade, design, banca de jornal, aviação tem a ver com economia criativa? Você vai descobrir com o Jorge Brivilati. Essa grande salada que a gente falou aqui, mas que no final das contas faz muito sentido. Tem uma essência e você vai descobrir nesse episódio. Valeu, pessoal!